Eu sou a professora Dioclidiane, de Matemática, e nessa aula de hoje, a aula 01 do 9º ano do Ensino Fundamental, nós iremos ver o conteúdo de porcentagens. Acompanhem comigo no slide. Por que nós devemos estudar porcentagem? Bom, a porcentagem ela é um conteúdo que ela está presente no nosso cotidiano, então é extremamente importante que nós conhecemos o método de utilizá-lo. Ela está presente quando nós queremos um desconto, quando nós queremos um aumento, ou quando algum produto aumenta o seu valor, por exemplo. Ela também está presente em taxa de porcentagem de açúcar, por exemplo, nos nossos alimentos, e por isso é importante. Mas o que significa porcento? Bom, temos aqui 3 situações que envolvem porcentagem, e todas as 3 situações ela tem significados diferentes. Por exemplo, a gasolina teve um aumento de 15%. Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15. O cliente recebeu um desconto de 10%. Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de 10. 90% dos jogadores do meu time são craque. Significa que em cada 100 jogadores, 90 são craque. Ou seja, eu posso utilizar a porcentagem de diversas maneiras no meu dia a dia. Uma curiosidade é que a expressão porcento, ela veio do latim percento e quer dizer por um cento. Ou seja, todo o cálculo de porcentagem ele é baseado no número 100. O cálculo de tantos por cento de uma expressão matemática ou de um problema que nós desejamos resolver, ele é indicado pelo símbolo, aí esse tracinho na vertical, né? E essas duas bolinhas. Bom, mas o que você já sabe sobre porcentagem? O que você já viu nos anos anteriores e ainda lembra? Temos a questão 1. Comer 50% de uma torta equivale a comer. Letra A quinta parte, letra B, um inteiro, letra C, a metade ou letra D, a quarta parte. Pensamos então que a torta ela inteira, sem ter tirado nenhum pedacinho dela, ela equivale a 100%. Ninguém comeu. E comer 50% vai equivaler a quanto, então? Se o inteiro vale 100%, então a metade vai equivaler... 50% vai equivaler a metade. 2. Uma pessoa percorreu 50% do comprimento da ponte. Se a ponte possui 7 km de extensão, quanto falta ser percorrido? Bom, 7 km equivale a quanto? A 100%. Se 50% é a metade de 100, então nós estamos procurando a metade de 7, que vai ser 3,5. E 3. Numa promoção, um prato de espaguete estava com 20% de desconto. Qual o preço pago se o preço original era de R$9? Observem que, quando eu falo 20% de desconto, eu estou dizendo que eu peguei o 100, de 100%, e dividi em 5 partes iguais, e que cada parte equivale a 20%. Então, eu posso fazer a mesma coisa com o 9. Eu tenho 9, vou dividir em 5 partes iguais, e cada parte vai equivaler a 20%. Então, se eu pegar 9 e dividir para 5, vai dar 1,80. Então, nessa promoção, o prato de espaguete ele estava com a promoção de R$1,80. E os conceitos? Porcentagem é toda razão com denominador igual a 100, que pode ser expressa de forma de porcento. Como assim, professora? Vejamos alguns exemplos. Eu tenho 109 sobre 100. Uma outra maneira que eu posso escrever isso é 109 por cento. 16 sobre 100. Outra maneira que eu posso escrever isso é 16%. Da mesma maneira que eu falei, é a maneira que nós vamos ler. Ou eu tenho 7 sobre 100, que uma outra maneira de se escrever isso é 7%. Ou seja, todas as vezes que eu tenho um número, e o denominador, um número de forma de fração, e o denominador é 100, eu posso escrever esse número de outra maneira, e essa outra maneira é uma forma de porcentagem. Mas é claro que vai depender do que cada questão pede. Só que as porcentagens, ela também pode ser representada em formas de decimais. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho 5 sobre 100,
que é igual a 5%, que também é igual a 0,05. Qualquer uma das três maneiras estão corretas. O que vai depender? Vai depender o que a sua questão está pedindo, aquilo que você quer resolver está pedindo. Qual é a maneira mais fácil, então, para você? E aí a gente vai usar dependendo do que o contexto está pedindo. Letra B, 16 sobre 100. Eu também posso escrever em forma de 16% ou igual a 0,16. Qualquer uma das três maneiras estará correta. 109%. Posso escrever igual a 109% em forma de porcentagem ou igual a 1,09. E os cálculos de porcentagem, como que nós vamos fazer? Por exemplo, calcule 15% de 80. Observe que nós resolveremos de três maneiras. 15% de 80. A primeira coisa que nós devemos lembrar, que nós devemos saber para facilitar esse cálculo, é que esse dia aí, ele sugere uma multiplicação. Então, eu tenho 15 sobre 100, que é outra maneira de escrever o 15%, vezes, que é o meu de 80. 15 sobre 100 vezes 80. 15 vezes 80, como que nós vamos fazer? Observe que nós vamos primeiro resolver a multiplicação que está ali no meu numerador, para depois eu prosseguir. Então, eu tenho 15 vezes 80, que vai dar 1.200. Eu tenho 1.200 sobre 100. Basta lembrar que uma fração, ela também é uma divisão entre dois números. Então, para eu terminar isso aqui, eu tenho que dividir 1.200 por 100, que vai dar 12. Então, 15% de 80 é igual a 12. Uma outra maneira de fazer, como 15% também é igual a 15 sobre 100, que também é igual a 0,15, podemos fazer da seguinte maneira. 15% de 80 vai ser igual a 0,15 vezes 80, porque o vezes, lembrando, esse dia ele sugere uma multiplicação. E 0,15 vezes 80 é igual a 12. E a terceira maneira é, como 100% de 80 é 80, indicamos que 15% de 80 é x. Então, a gente vai resolver através de uma proporção. Observe. 100% é 80, 15% é quanto? Quando a gente fala é quanto, é um número que eu não sei, então eu representei por x. Então, fazendo aquela multiplicaçãozinha de meios por extremo, eu tenho 100 vezes x vai dar 100x e 15 vezes 80 que vai dar 1.200. Depois, aí é o momento que nós temos que isolar o meu x. Então, eu tenho que x vai ser igual a 1.200 sobre 100, x vai ser igual a 12. Mas no final, professor, o que é que eu devo usar? Bom, você vai usar aquele método, aquela maneira que você se habituar melhor, que você achar que é mais fácil, que é melhor para você. Vamos exercitar? Bom, Joana ela quer comprar um sapato e se ela comprar a prazo, ele vai sair a R$80. Entretanto, se ela comprar à vista, ela vai ter um desconto de 10%. Como que faz? Qual será o valor do sapato para o pagamento à vista? Vamos resolver? Então, posso usar qualquer uma daquelas três maneiras anteriormente. Eu tenho 10%, 10 sobre 100 vezes 80, e aí eu resolvi usar a minha porcentagem em forma de decimal. Então, eu tenho 0,1 vezes 80, que vai dar igual a 8. Isso significa o quê? Isso significa que ela terá um desconto de R$8 no sapato dela. Se custava R$80, então com esse desconto, caso ela compre à vista, o sapato custará R$72. Mais uma. Para comprar um videogame, Ricardo terá que pagar R$1.500 parcelado em 3 vezes ou optar por um desconto de 20% à vista. Neste caso, para o pagamento à vista, de quanto será a economia de Ricardo em reais? Se pensarmos direitinho, 10% de 1.500 é 150. Já que basta para calcular 10%, eu só tenho que andar uma casinha, né? Minha vírgula ali, uma casinha para a esquerda. Então, que era 1.500, vira 150. Logo, 20% será o dobro de 10%. Então, ele terá um desconto de R$300.
transformando uma fração em um número decimal. Bom, para eu transformar uma fração, eu preciso do equivalente dela com o denominador decimal. Quem são esses denominadores decimais? 10, 100 ou 1000, e assim por diante. A primeira maneira, eu tenho 2/5 e eu quero transformar ela em um denominador decimal. Vamos começar por 10. Como que eu transformo esse 5 em 10? Basta multiplicar ele por 2. Mas quando eu estou falando de fração, tudo que eu faço com o numerador, eu tenho que fazer com o denominador também. E aí está as maneiras de escrever. A mesma coisa para 3/4. Para eu transformar ele em 100, como que eu faço para transformar o 4 em 100? Multiplico por 25. Mas tudo que eu faço com o numerador, eu faço com o denominador também. Então, eu tenho 75 sobre 100, ou simplesmente 0,75. Para finalizar, lembre-se, hoje aprendemos um pouco mais sobre porcentagem, vimos que todo cálculo de porcentagem é baseado no número 100 e apresenta esse sinalzinho aí. Então, até a próxima aula e bons estudos! E se ficou ainda alguma dúvida sobre a aula, se você precisa rever a aula, acesse a plataforma Eduque. Não deixe de assistir a próxima aula e bons estudos!